Legislação extravagante. Lei 9.455 de 1997, Lei de Tortura, parte 1. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. Vamos a mais um tema importante, um tema que certamente vai colaborar e muito com a sua aprovação, tá? Nesta aula, nós vamos estudar a Lei 9.455 de 97, também conhecida como Lei de Tortura. E fica aqui uma observação, é uma aula subdividida em duas partes. Então você precisa assistir essa parte e posteriormente a parte 2 da aula. Combinado? Então vamos lá, pessoal, sem demora para o nosso primeiro slide. Lei de Tortura, noções introdutórias. Olha só, pessoal, no Brasil a tortura é um crime comum, ok? O que isso significa? A tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. O senso comum diz o seguinte: quem comete tortura são apenas policiais, né? São apenas agentes da segurança pública. Mas não, pessoal, mas não. Isso aí é aquilo que um diz, o outro diz também, acaba virando uma verdade, né, universal, é o senso comum. Mas não, a tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, combinado? Qualquer pessoa. Então aqui, ó, eu coloquei uma observação, ó, não precisa ser necessariamente um agente público, não precisa. Claro, na maioria das vezes, né, na prática, quem comete o crime de tortura são agentes públicos, principalmente policiais. Nós sabemos disso. Policiais militares, policiais civis, policiais federais, policiais penais, né, policial rodoviário federal, enfim, né, o pessoal da área da segurança pública de modo geral. Normalmente, porque isso não é uma regra absoluta, tá? Nós temos exceções, o particular pode cometer também um crime de tortura, né? O particular que eu digo é aquele que não é um agente público. Claro que pode, tá joia? Por quê? Porque é um crime comum. Claro, tem algumas exceções, mas de modo geral, qualquer um pode cometer o crime de tortura. Combinado? Eu quero que você fixa isso aí na sua cabeça, porque isso é cobrado em prova. Tortura é um crime comum. Nos tratados internacionais, inclusive vários tratados, né, que foram ratificados pelo nosso país, a tortura é imprescritível, mas eu quero uma atenção de você aqui. A Constituição Federal de 1988, tá? Vou acrescentar aqui, ó. A Constituição Federal de 1988 não elencou o crime de tortura naquele rol de crimes imprescritíveis, ok? Então, prevalece aqui no Brasil, de acordo com o entendimento do STF, que a tortura prescreve. Embora vários tratados internacionais dizem, né, que a tortura é um crime imprescritível, inclusive vários tratados internacionais assinados pelo Brasil, o STF entende o seguinte: a Constituição Federal ela é soberana, ela prevalece. Ok? Combinado? Então vamos lá. Eu quero uma outra observação de você aqui, ó. Eu fiz uma observação para você. Eu não quero que você confunda imprescritível com inafiançável, ok? Não vamos fazer essa confusão. Por quê? Porque o crime de tortura, ele é inafiançável, ou seja, não admite fiança, tá? Não admite liberdade provisória mediante fiança. Então significa que não existe liberdade provisória no crime de tortura? Não, não é isso que eu afirmei, tá? Eu disse que não existe liberdade provisória mediante fiança. Mas, no caso concreto, poderemos ter aí liberdade provisória sem a concessão de fiança, caso os pré-requisitos estejam presentes, ok? Então, essa observação também é importante, tá, pessoal? O crime de tortura, ele não é imprescritível, ele prescreve, mas ele é inafiançável. Isso tudo de acordo com a Constituição Federal de 88. Muita atenção a esse nosso primeiro slide, pessoal. Por quê? Porque ele, na verdade, já define uma série de questões de concurso, tá? Com relação aqui, ó, mais uma vez, né? Lembrando, tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa.
A tortura ela é prescritível, ok? Não é imprescritível, de acordo com o STF, porque prevalece a nossa Constituição Federal, tá? E eu não quero que você confunda imprescritível com inafiançável, porque a tortura ela é inafiançável, tá joia? Ela é prescritível, tá? Ela é prescritível, mas é inafiançável. Modalidades de tortura, pessoal. Vamos falar aqui uma a uma das modalidades de tortura, tá? Nosso primeiro tópico aqui, ó. Nós temos a tortura confissão, tortura crime e tortura discriminatória. Essas três modalidades estão no artigo 1º, inciso 1º da Lei de Tortura. Vamos lá? Leitura do artigo. Constitui crime de tortura. Primeiro, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Olha só, pessoal, a gente tem que ficar muito ligado nas elementares, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, olha só, com o fim, atenção para o dolo, tá? Atenção para o dolo específico, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá? Essa é a chamada tortura confissão. Por que tortura confissão? Porque o sujeito ativo do crime, ele constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, ele causa um sofrimento físico ou mental, isso tudo com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Por isso, o nome tortura confissão, ok? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, essa é a tortura crime, tá? Por quê? O sujeito ativo constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, e esse emprego de violência ou grave ameaça causa um sofrimento físico ou mental, no intuito de que a vítima provoque uma ação, uma ação ou uma omissão de natureza criminosa, tá? A vítima, o sujeito passivo aqui do crime de tortura, ele acaba praticando um crime sob pressão. Por isso, nós temos aí a modalidade de tortura-crime, tá? E por fim, temos a tortura discriminatória, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, quando o sujeito ativo constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, nós teremos aqui a tortura discriminatória. Então, temos que ter muita atenção à finalidade específica de cada ação, tá? A finalidade específica de cada ação é importante aqui para nós, inclusive para identificarmos qual é a modalidade de tortura. Claro, para efeitos práticos, não importa o nome da tortura, se é tortura discriminatória, tortura crime, isso não importa. Mas, para fins aqui de concurso público, é importante nós termos acesso à nomenclatura adequada, porque isso pode ser cobrado na sua prova, tá joia? O sujeito ativo desse crime, conforme eu já falei, segue a regra geral, qualquer pessoa, que é um crime comum. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, crime comum. O objeto jurídico, protegido nesse tipo penal é a incolumidade física e mental, assim como a própria dignidade da pessoa humana, Incolumidade física e também mental, pessoal? A tortura pode ser física ou mental, conforme nós já analisamos aqui, a famosa tortura psicológica. E o elemento objetivo do tipo? O elemento objetivo do tipo é aquele que está lá no inciso 1º, É constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Todos esses elementos devem estar presentes no momento da conduta. Tem que haver um constrangimento, tá? Esse constrangimento tem que vir por meio de violência ou grave ameaça, tá? Aqui é um ou outro. E esse constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça deve causar um sofrimento físico ou mental à vítima, tá?
Faltando qualquer dessas elementares, nós não teremos o crime de tortura. Pode ser que teremos outra modalidade criminosa? Tranquilo, tá? Isso aí, uma coisa não impede a outra, mas tortura, não. Combinado, pessoal? Então vamos lá, seguindo. Elemento subjetivo do tipo, tá? O elemento subjetivo do tipo é o dolo, é a finalidade especial para a qual a conduta se dirige, né? E foram essas três finalidades que nós analisamos agora, ó. Com o fim, né, de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa, essa é a tortura-confissão, né? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ok? É a tortura-crime. E temos também em razão de discriminação racial ou religiosa. Perfeito? Então, são essas três vertentes, né, essas três finalidades específicas que são perseguidas pelo tipo penal para que tenhamos uma perfeita adequação da ação com o tipo penal descrito na lei de tortura, ok? Muita atenção, porque isso é cobrado em prova, uma questão muito teórica, mas é cobrado em prova e é bom você saber disso, tá? Um exemplo aqui, ó, pessoal, com relação à letra C, né? A gente fala em discriminação racial ou religiosa. Homofobia, por exemplo, não pode se adequar à letra C aqui, né? Não é uma elementar desse tipo penal em estudo. Por quê? Porque o tipo fala em razão de discriminação racial ou religiosa. E nós sabemos, né, pessoal, não podemos de forma alguma dar uma interpretação extensiva à lei quando essa interpretação extensiva ela piora a situação do réu. Ela cria uma situação que não foi prevista na lei. A lei não previu aqui a discriminação, né, em razão o quê? Da homofobia, tá? Não previu. Então a gente não pode fazer essa interpretação extensiva porque prejudicaria o réu, ok? Sem qualquer desses fins, a conduta pode significar outro delito. Por exemplo, um constrangimento ilegal, uma ameaça, um abuso de autoridade. Mas, conforme eu já falei, tortura não. Por quê? É necessário toda essa adequação típica para que o sujeito ativo do crime ele responda pelo crime de tortura. Ok? Consumação e tentativa, pessoal. Essa modalidade que estamos analisando é um crime material que se aperfeiçoa com a provocação do sofrimento físico ou do sofrimento mental, ok? A vítima não precisa confessar ou praticar qualquer crime, tá? Ou até mesmo se sentir discriminada, né? Para a gente não esquecer aqui também da letra C. Basta o sofrimento para a consumação da conduta, tá? Basta a vítima sofrer, ela não precisa necessariamente confessar, ou necessariamente cometer um crime, ou se sentir discriminada. Não, basta ela sentir esse sofrimento físico ou mental que esse delito estará o quê? Caracterizado, ok? Nesse sentido, a tentativa é perfeitamente possível. Vamos lá, pessoal, segunda modalidade de tortura. Tortura-castigo. Está no mesmo artigo 1º, inciso 2º da lei de tortura, tá? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pena reclusão de 2 a 8 anos, que inclusive é a mesma pena do inciso 1º, ok, pessoal? 2 a 8 anos de reclusão, uma pena inclusive alta, né? Sujeito ativo deste crime, pessoal, da tortura-castigo. A tortura-castigo é um crime próprio, então, atenção, aqui estamos diante de uma exceção. Não é um crime comum, é um crime próprio. Ah, professor, então essa modalidade aí só pode ser cometida por agente público, de segurança pública? Não foi isso que eu falei, tá? Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, que temos aqui um crime próprio, é uma exceção à regra. Olha só, é um crime próprio. Ó. O agente tem que deter a guarda, o poder ou autoridade sobre a vítima. Pode ser um agente público? Pode. Pode ser, por exemplo, um policial penal que detém, né, a guarda, pelo menos temporária, daquele preso. Perfeito? Mas não necessariamente
teremos um agente público cometendo esse crime. Olha só, a babá, por exemplo. A babá não é um agente público, né? A babá não é um agente público e detém a guarda de um bebê que ela, né, que ela olha. E ela não é um agente público, ela pode perfeitamente cometer essa conduta. Mas lembrando mais uma vez, estamos diante de um crime próprio, tá? Nós temos alguns pré-requisitos que têm que ser preenchidos. Quais são esses pré-requisitos? O agente tem que deter a guarda, o poder ou então a autoridade sobre a vítima, tá? Qualquer uma dessas modalidades, não precisam ser todas três juntas, até porque dificilmente nós vamos ter essas três situações, né, em um mesmo momento. Qualquer uma dessas situações dá ensejo, né, a tortura, castigo. Tortura, castigo, tá joia? Mas eu repito mais uma vez, né? Geralmente são agentes públicos e geralmente são agentes da segurança pública, tá? Mas não necessariamente, ok? Sujeito passivo desse crime, né? Aqui também estamos diante de um crime próprio, né? Na classificação dos crimes. Por quê? Tem que ser aquele que se submete à guarda, ao poder ou à autoridade de outrem. Que outrem que é esse? O outrem é o sujeito ativo do crime, né? Aquele que estará praticando o crime, tá joia? Então pode ser, por exemplo, um preso dentro do presídio, pode ser um bebê nas mãos da babá, né? Pode ser uma pessoa que foi conduzida pela polícia militar para a delegacia de polícia. Então, o rol de vítimas, assim como o rol de autores aqui também, ele é extremamente amplo, embora tenhamos aqui uma modalidade de crime próprio, tá joia? O objeto jurídico, né, protegido sempre é a incolumidade física e mental e a dignidade da pessoa humana, tá? Para todas as modalidades. O elemento objetivo do crime é submeter alguém, né, com emprego de violência ou grave ameaça, é necessário, né, o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como sempre, né, a gente vai ver aqui em todas as modalidades de tortura, tá? O elemento subjetivo do crime, né, é o seguinte, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? Esse é o elemento subjetivo do crime, ou seja, a finalidade especial que o agente busca, tá? O dolo específico, o que ele realmente quer com a prática de sua conduta. Mais uma vez eu retorno aqui. Se o objetivo não for esse, ele não estará praticando esta modalidade de tortura. Pode até estar cometendo outras modalidades criminosas? Sim, mas essa aqui de tortura, não. Por quê? Porque essa finalidade especial, ela precisa, é um pré-requisito para que o crime se consume. Tá joia? Por falar em consumação, ó, consumação em tentativa é um crime material, tá? Que se aperfeiçoa com a provocação de sofrimento físico ou mental, tá? E a tentativa, obviamente, é perfeitamente possível. Terceira modalidade de tortura é a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Tortura. Na mesma pena, qual pena, pessoal? Reclusão de 2 a 8 anos, né? Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, tá? Mas qualquer pessoa não tem que ser o agente público lá que cuida do presídio, não? Não, pessoal. Estamos aqui diante, mais uma vez, de um crime comum que pode ser cometido por qualquer pessoa. Quem submete uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, né, a um sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos lá, na maioria dos casos, quem estará praticando esse crime é um agente público? É. Vamos dar um exemplo? Um diretor de presídio que mantém o preso por mais tempo do que aquele tempo que foi definido pelo juiz. Ou outra situação, o magistrado que encaminha para o presídio um mandado, né, de
prisão provisória, prorrogando esta prisão por tempo indeterminado, mesmo ultrapassando todos os lapsos temporais razoáveis e mantendo esse sujeito preso por mais tempo que ele precisava ou necessitaria ficar. Aí seria o juiz, né, que estaria cometendo esse crime, em coautoria talvez com o diretor de presídio, se fosse o caso. Mas temos também as situações em que particulares cometem esse crime. Um preso, por exemplo, que mantém um outro preso escondido, encarcerado lá dentro do presídio, né, evitando com que ele exerça a sua liberdade no momento da saída, por exemplo. Tá? É uma situação, obviamente, absolutamente, né, descabida, né, e muito difícil da gente presenciar, mas existe. Tá? O importante é você saber que esse tipo de situação também existe. Então, muito cuidado aqui, porque aqui não é crime próprio. Aqui estamos ainda diante de um crime comum, tá? O sujeito passivo é qualquer pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então, muito cuidado, viu, pessoal? É qualquer pessoa? Sim, desde que ela esteja presa, tá? Qualquer tipo de prisão, prisão temporária, prisão preventiva, prisão domiciliar, prisão por cumprimento de sentença, ok? Qualquer tipo de prisão. Ou então sujeita a uma medida de segurança, tá? Inclusive, a questão aqui da prisão domiciliar me deu até mais uma ideia, né? Uma pessoa que esteja em prisão domiciliar é uma modalidade de prisão? É uma modalidade de prisão, é óbvio, tá? E que fique ali encarcerada na residência por mais tempo que o necessário, né? Pelo seu genitor, por exemplo, né? Um garoto ali de 18 anos cometeu um crime, etc. Com 19 anos ele recebeu uma pena ou está cumprindo ali uma medida em caráter provisório, né, na prisão domiciliar, e o pai dele mantém ele preso além do tempo que foi solicitado não, né, que foi definido pelo magistrado, no caso. O pai dele seria um sujeito ativo desse crime, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Objeto jurídico protegido é sempre a incolumidade física e mental, tá, da pessoa e a dignidade da pessoa humana. Elemento objetivo do tipo é submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá? E o elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico. Aqui a gente não tem nenhuma finalidade especial. Aqui é o dolo genérico. Não há necessidade de, por exemplo, de submeter esse preso à prática de um crime, né? Que seria a tortura-crime, lá no artigo 1º, inciso 1º. Não, aqui não. Aqui é o dolo genérico, não importa a finalidade. Cometida a ação, o crime estaria consumado, tá? Consumação em tentativa é um crime material que se aperfeiçoa com a provocação do sofrimento físico ou mental e por isso a tentativa aqui também é possível, tá? Basta o sofrimento físico ou mental, até porque nós nem temos aqui uma finalidade especial, né, no elemento subjetivo do tipo. Tortura por omissão, gente, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Tortura. Aquele que se omite em face dessas condutas, todas essas condutas que nós analisamos antes, tá? O artigo 1º caput e também o parágrafo 1º. Quando tinha o dever de evitá-la, então aqui é quem tem o dever de evitar essas condutas, tá? Ou apurar essas condutas também. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Aqui uma pena menor, não é reclusão, é detenção e não é 2 a 8 anos, é 1 a 4 anos, tá? É um crime de maior potencial ofensivo, contudo que permite a suspensão condicional do processo, né? O sujeito ativo desse crime é um crime próprio, gente. Estamos aqui diante de um crime próprio. O agente deve ter o dever de evitar ou apurar o crime de tortura. Por exemplo, o diretor do presídio, né? Por exemplo, o delegado de polícia. Por exemplo, o magistrado. Tá joia? A lei não diz que precisa ser necessariamente policial ou agente de segurança pública. Muito cuidado aqui, tá? Vale a mesma observação que eu já fiz para outros tipos penais analisados aqui. Mas geralmente são, né?
O sujeito passivo, pessoal, é qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime de tortura. Objeto jurídico é a incolumidade física e mental, né, que define a dignidade da pessoa humana, né, de modo amplo. O elemento objetivo do tipo é a omissão, gente, olha só, é a omissão no dever de evitar ou apurar a prática do crime de tortura. Aquele que deveria evitar ou apurar a prática deste crime simplesmente se omite, tá? Ele simplesmente se omite com o dolo de se omitir. Ele realmente no seu íntimo fala assim, eu não quero fazer nada, nesta aí eu não entro, tá? Elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, tá, gente? Não tem nenhuma finalidade especial. Basta ele simplesmente querer se omitir. Eu não quero fazer nada. Não vou fazer, vou me omitir, estará praticando aí o crime de tortura por omissão. E a consumação em tentativa, gente, aqui nós estamos diante de um crime formal, né? Que se aperfeiçoa com a omissão. Então, aqui fica impossível a gente ter a modalidade tentada. Ou o crime existe, ou ele não existe. A tentativa não é possível. Tá joia? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula, perfeito? Sobre a lei de tortura. Ainda temos muita coisa para falar na próxima aula. Vamos falar ainda de mais uma modalidade criminosa e vamos falar também de outros detalhes da lei para a gente fechar e você saber tudo sobre a lei de tortura e estar extremamente, né, você ficar extremamente preparado para as provas do seu concurso. Tá joia? Então, mais uma vez eu repito, a aula não acabou. Vamos agora à parte 2 dessa aula, ok? Então te vejo lá na parte 2. Um abraço, fique com Deus, até mais.